Olá pessoal, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Questão Agrária. Estamos nessa série chamada Agroecologia e Socialismo. Esse é o nosso quarto episódio dessa série. Meu nome é Caetano e nessa aula a gente vai falar sobre a relação campo e cidade, ou seja, a relação entre a agroecologia e a questão urbana. E para a gente poder aprofundar melhor essa questão, vamos lá para o quadro. Bom, gente, quando estamos falando aliança campo e cidade, a gente está falando sobretudo de uma aliança estratégica. O que quer dizer isso? Quer dizer que na construção de lutas populares tiveram determinadas formas de aliança que foram estratégicas para a consolidação e a vitória dessas forças populares. A primeira grande forma de aliança campo e cidade, ela se estabeleceu com a ascensão da sociedade capitalista industrial a partir da aliança operário-camponesa. Essa aliança diz respeito à teoria leninista. Por quê? Porque Lenin acreditava que o campesinato, dentro do sistema capitalista, ele iria se tornar um proletário em potencial. E foi sobretudo através dessa aliança, simbolizada de um lado pela foice, que representava o trabalhador rural, e o martelo, que representava o trabalhador da cidade, que se estabelece a própria simbologia do comunismo, a foice e o martelo. E essa teoria de Lenin ela foi muito importante para acabar de vez um debate que se tinha feito por alguns marxistas de que a Revolução Socialista ela só iria acontecer na cidade e a única classe protagonista dessa revolução era a classe operária. E o que a história do século XX mostrou é que sem o campesinato não se faz revolução socialista no mundo. A segunda grande forma, ela ocorreu em diversos países do mundo, mas eu vou fazer um destaque especial para a América Latina, que é a questão da reforma agrária. Por quê? Porque, em princípio, a reforma agrária está relacionada com uma revolução burguesa. Só que o passado colonial da América Latina, principalmente do Brasil, ele não deixou que o meio rural fizesse a sua revolução burguesa, ou seja, a sua reforma agrária, que foi feita, por exemplo, na França, por Napoleão, ou nos Estados Unidos, pelo Abraham Lincoln. Então a elite brasileira ela não quer que se faça uma reforma agrária no Brasil, justamente por conta de suas amarras coloniais e sua mentalidade escravocrata. Então a reforma agrária, a partir da década de 50 no Brasil, ela vai passar a ser definida por movimentos camponeses. E essa bandeira da reforma agrária vai passar a agregar diversas pessoas da cidade a essa luta, seja como advogados, seja como apoiadores, seja como políticos. Por quê? Porque para as pessoas da cidade, as pessoas só viam vantagem na reforma agrária. Era muito incômodo ver a população pobre do campo, aqui no Nordeste, quando tinha seca, migrando ou morrendo de fome. Então havia uma questão de direitos humanos também. E havia também uma questão econômica, ou seja, pensar numa reforma agrária era pensar numa economia mais desenvolvida, era pensar em acabar o problema do desemprego, em acabar o problema da miséria na cidade, que a partir da década de 80 vai ser latente. Então a pauta da reforma agrária ela vai ganhar em muitos aspectos essa população urbana e vai se constituir nessa segunda grande aliança estratégica entre campo e cidade. E atualmente a agroecologia se estabelece na nossa sociedade como uma terceira aliança estratégica entre campo e cidade. Então, a aliança operário-camponesa continua a ser muito importante para as lutas socialistas, como também a luta pela reforma agrária. Mas a agroecologia ela se fortalece nessa luta justamente por conta do atual estágio do capitalismo que temos no campo. Então a agroecologia ela se transforma em alternativa ao modelo econômico, seja modo de produção ou forma de produção do agronegócio, que vem desmatando, que vem envenenando as águas, que vem gerando desemprego, que vem envenenando o alimento. Então, algumas outras bandeiras se somam a essa bandeira da agroecologia. A bandeira do comércio justo, da economia solidária,
a bandeira do desenvolvimento local, mas a gente sintetiza essas bandeiras para o caso brasileiro na agroecologia. E dentro dessa lógica da aliança campo e cidade, a agroecologia ela passa a ser também uma saída do campesinato a um processo de estrangulamento econômico vivido pelo modelo do agronegócio. Então, o campesinato que consegue fazer esse processo de transição na sua forma de produção, fazendo com que abandone-se definitivamente o uso de agrotóxicos, ele consegue produzir uma mercadoria e vender essa mercadoria na feira agroecológica, na feira orgânica, em mercados de comércio justo ou em experiências de mercados sustentáveis, como é a própria experiência do Armazém do Campo. Então, a agroecologia, além de uma bandeira, ela passa a ser uma forma econômica bastante viável de integrar a produção camponesa a esse público mais consciente que está presente nas cidades. Um público que não quer consumir produto envenenado, um público que não quer consumir um queijo que é feito por uma multinacional, o leite vem lá da Europa ou dos Estados Unidos. Então é um público mais antenado a essas relações sociais e econômicas de produção. E assim a agroecologia se transforma para aqueles camponeses que conseguem fazer esse processo de transição em relação à forma de produção, ou seja, deixar de usar aquela forma de produção do agronegócio para passar a se integrar a essa outra forma de produção, que é a forma de produção agroecológica. Então a agroecologia ela consegue tornar essa produção camponesa viável economicamente frente a um processo de estrangulamento da economia camponesa que é realizado nesse exato momento pelo agronegócio. Bom, gente, além desses pontos que a gente destacou, pensando essa relação entre o território do campo e da cidade, a gente precisa também ressaltar que dentro do próprio espaço urbano tem como a gente falar de produção agroecológica. Então existem aí vários movimentos que trabalham em bairros de periferia urbana, esse processo de transição agroecológica, de criação de hortas urbanas, o modelo cubano de agroecologia, que a gente vai falar mais no próximo vídeo, ele se estabelece muito em função disso, ou seja, em função de que os próprios trabalhadores urbanos possam também ter ali um pedaço de terra para uma horta comunitária, para colocar comida boa e de qualidade na sua mesa. E você tem também nas cidades aquelas zonas que a gente chama de zonas periurbanas, que são zonas urbanas, mas que possuem ainda algumas características de zona rural. Então as pessoas criam galinha, vaca e possuem suas hortas. Então esse trabalho da agroecologia nessas localidades também é muito importante para a gente garantir a soberania alimentar do povo brasileiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro.